na aula passada, só vou esperar, agora começou a gravar. Então tá bom, vamos começar. Eu fiz aqui uma linha do tempo, ó, pra gente, né, lembrar um pouco do que a gente viu na nossa aula, são todos homens brancos, velhos, então é muito fácil de confundir. Também é importante, assim, que vocês não se preocupem muito para termos de vestibular, porque tanto, né, como eu falei, ditadura militar caiu, né, um pouco assim, deixou de cair bastante nos vestibulares em geral, quanto mais no Enem, que era o principal, quanto também lembrar presente por presidente é algo que cai pouquíssimo, é mais assim comentar o período em si e assim as coisas que vão marcar ele, assim, então as 5, por exemplo, Lei de Segurança Nacional, do que lembrar de cada um e quem fez o quê. Mas só para vocês terem uma noção, Guilherme, você quer falar algo? Não queria também saber se isso é válido não só para a ditadura, só para reconhecer os aspectos, né, não o próprio nome do presidente. Isso é válido Uhum. também? Beleza, é isso aí. Aham. Não, eu acho assim, Vargas, como é muito longo, é bom que você lembre, mas eu acho assim que, por exemplo, quando a gente fala de um período tipo Primeira República, que são 380 presidentes, não precisa não, é mais fácil lembrar o que aconteceu, as coisas mais fortes, assim, então o coronelismo, sabe, aquela questão das votações, a política café com leite, do que lembrar o nome da pessoa, ok? Mas então, a gente começou falando do Castelo Branco. Ele foi o primeiro presidente que assume, né? O que acontece na ditadura militar é que ocorrem votações para presidente, né? Mas isso não significa de forma alguma que só porque tem eleição, tem votação, quer dizer que tem democracia. Principalmente porque era uma eleição indireta dentro do Congresso, e não só isso, os partidos que existiam, eles foram extinguidos, né? Não existia mais partido na legalidade. Existia, né, como eu falei, o Arena e o MDB, que era o sim e o sim senhor, né? Um só concordava mais assim e o outro fazia uma oposição que realmente não era muito relevante, pelo menos de início. Então, assim, quando ocorriam as eleições, já se sabia que um candidato da ditadura ia ganhar, assim, e aí foi uma luta, uma mobilização ao longo dos anos para que isso começasse a mudar. Mas o primeiro ponto é que Castelo Branco é eleito, né? Uma das coisas assim que mais marca, além do início mesmo da ditadura, é que em 67 teve a lei de imprensa que foi aprovada, né, que limita a liberdade de pensamento e informação, e que, né, acabava sendo uma expressão de caráter arbitrário do regime, porque no final você aprovava somente as notícias, as informações que falavam bem de você, e nada de ruim é exposto. Por isso que essa pode ser uma razão pela qual vocês podem conhecer pessoas assim mais idosas que viveram a ditadura e que fala que na ditadura era tudo perfeito. Era perfeito porque eles não viam mesmo, assim, só ficava preso na cúpula política, no pessoal que estava envolvido. Logo depois a gente falou do Costa e Silva, que ele meio que foi, né, aquele insight, aquela, nossa, uau, eu não poder, tipo, o Castelo Branco não foi só um presidente que foi eleito para contornar, né, sair do comunismo, como eles diziam, tirar o Brasil de virar uma Cuba, e agora parece que essa ditadura vai durar, parece que esse golpe não foi algo assim só para, sei lá, reorganizar o Brasil, como eles poderiam argumentar. E aí ele se mantém mais, e o Costa Silva ele era muito ultranacionalista, né? Os ditadores, eu acho que dessa época vão ser, eles vão valorizar muito o Brasil como país, decretar o ato institucional número 5, né, que eu falei que o Castelo Branco, ele, né, ele decreta os 4 primeiros, aí tem o AI-5, que dá poderes para fechar o Congresso, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Como eu falei, assim, o AI-5 é o ato, assim, principal mesmo do período ditatorial e que normalmente, quando a gente quer abordar a ditadura, a gente pensa no AI-5. Aí, né, em 69, logo no final mesmo, o Costa Silva vai ficar doente. E aí vai vir uma junta militar. Então, de 31 de agosto até 30 de outubro, quem fica é um grupo de pessoas, eu até tinha salvado aqui, mas é que eu realmente não. Eu acho que eu fechei.
Mas, assim, é um grupo de pessoas. Ai, só deixa eu ver aqui. Costa Silva, Costa Silva. Era o brigadeiro Márcio de Souza e Melo, almirante Augusto Rademacher, não sei como fala, e general Aurélio Lira Tavares. Então, essas são três, né? São três pessoas, elas ficam como presidentes, essa junta militar mesmo, para liderar, porque o Costa Silva estava impossibilitado de ser presidente. Eventualmente, ocorre a eleição do Médici. Inclusive, é um momento assim de exceção em que eles meio que ignoram ou sei lá, deixam de lado, cancelam um pouco só aquele aspecto do AI-5, né, que o AI-5 fechou o Congresso. Agora novamente eles abrem para fazer uma nova eleição. E nessa eleição quem acaba ganhando é o Médici. O Médici é a pessoa que a gente começa a falar agora, né, nas nossas aulas hoje. E ele é o presidente, né, que vai mais significar o que a gente chama de anos de chumbo. Os anos de chumbo, eles já começam lá no Costa e Silva, mas eu acho que o que marca, assim, que pode cair às vezes em vestibular, falando, anos de chumbo, é principalmente Médici, que é o período, assim, de maior repressão da ditadura militar, tem muita tortura, tem morte dos opositores, censura à imprensa, cerceamento das liberdades individuais e de pensamento. Então, eu já tinha falado da SNI, né, do Serviço Nacional de Informação, mas vão começar a criar inúmeras instituições para controlar a informação, controlar a censura, também controlar a prisão, tortura, todo esse tipo de coisa. Existem registros, assim, dos militares aprendendo técnicas de tortura e esse tipo de coisa. Então, é o período do auge. As instituições, elas vão ser oficializadas, vão ser criadas nesse momento. E aí, essa eleição que teve foi flagrada? Como assim flagrada? Não Não entendi. é forjada, Isa, que você quer dizer? Se for forjada, eu não sei. Isso. Se for forjada, eu não sei dizer. Eu acho que nenhuma das eleições propriamente precisou ser forjada, porque não tinha gente para votar contra eles que assim que existisse, porque senão ia ser morto, entendeu? Na época, realmente, quem existia no Congresso era só realmente oposição muito fraca. E no máximo, se eu não me engano, foi em Médici, talvez tenha sido isso que aconteceu, que boa parte da oposição do pessoal do MDB se absteve de votar. Então é porque eles não tinham mais o que fazer mesmo. Acho que no Geisel ainda tem um concorrente que é o Ulisses Guimarães, que vai concorrer com o Geisel, mas enfim. Agora que você falou, eu lembrei que no Médici a maior parte se abstém de votar, que fazia parte da oposição. Então não tinha, nesse caso assim, não, principalmente na ditadura, não tinha como ter muito forjar, porque eles nem precisavam forjar, eles mandavam todo mundo votar neles, ok? Mas aí, enfim, é um período muito forte de censura, de institucionalização da censura, enfim, de todos os aspectos horríveis da ditadura mesmo. Geisel, projeto de abertura que eles falam, começam com um slogan, enfim, a propaganda de lenta, gradual e segura, uma democracia relativa. O Geisel, ele envolveu muito com petróleo, aí ele vai dirigir a refinaria de Cubatão, de Petrobras, enfim, só uma observação a fazer. E o Figueiredo, ele começa nessa missão de concretizar a abertura iniciada pelo próprio Geisel, é ele que assina a lei da anistia, e no governo Figueiredo já não tem mais a AI-5, eles excluem mesmo, eles anulam a AI-5 no governo Figueiredo. Mas não precisa lembrar, eu acho que nunca vi no vestibular alguém lembrar que no Figueiredo já não tinha mais. Aqui está uma ordem dos presidentes mesmo, então está de acordo com a ordem cronológica. O Castelo Branco, Costa e Silva, Médici aqui com a taça da Copa do Mundo, Geisel e Figueiredo. Questão indígena também, eu acho que é legal que a gente aborde, né? Porque questão indígena tende a cair no vestibular de uma forma mais ampla. Então, é sempre para falar de como o Brasil, ao longo dos anos, teve inúmeros processos violentos, né? De extermínio dos indígenas. E essa é uma aula que eu aproveito para dar, né? Para não mexer no nosso cronograma normal, no final do ano, na aula de revisão. Então, a gente vai focar um pouco. Tem as missões jesuíticas que eu falei lá no início do ano, e tá tudo bem se vocês não lembrarem, mas elas ocorreram lá no período que o Brasil era colônia ainda, enfim, que foi basicamente uma desorganização das terras indígenas, mas eu vou falar mais para frente, e ao longo dos anos vão acontecendo. Só que um período muito forte e que muita gente meio que deixa de falar um pouco é o período da ditadura, porque agora, mais para frente, a gente vai falar que eles vão começar a construir obras gigantescas. Por exemplo, eles vão construir o
uma rodovia que se chama Transamazônica, para passar pela Amazônia. E adivinha, eles não vão respeitar os grupos indígenas que existiam lá, eles vão assassinar. Inclusive, vai ter registros de mortes, de tortura, mas não só isso, por exemplo, tem um caso assim registrado, e assim, tem gente indígena viva para contar dessa história, de que eles andaram com helicóptero e eles despejaram veneno em cima deles. Acho que 30 pessoas morreram, 33 indígenas morreram com isso. Então é totalmente um projeto de extermínio mesmo. E aí, né, como quase todos, não, acho que todos os dados foram escondidos durante esse período, que, como eu falei, né, existiam controles de informação, isso só vai ser descoberto e reunido de certa forma, porque a gente nunca vai poder saber exatamente o que aconteceu, só com a Comissão Nacional da Verdade, que, se eu não me engano, tá no slide também, qualquer coisa a gente vai falar na próxima aula, que surgiu só em 2013 e 2014, foi no governo Dilma. Ela que vai assinar e vai iniciar essa Comissão Nacional da Verdade, né? E eles vão estimar que pelo menos, né, 8 mil indígenas vão ser, né, assassinados entre 46 e 88. 46 está abordando, né, o período que vem antes da ditadura, mas eles afirmaram que provavelmente as mortes desses indígenas antes de 64, elas foram meio que por casos de omissão do Estado. Então, o Estado não se mobilizou, né, a resguardar a vida indígena, esse tipo de coisa. E depois foram projetos, assim, resultados do AI-5, de violência, de extermínio mesmo objetivo. Tem um documento super importante de denúncia desses crimes que se chamava Relatório Figueiredo, foi produzido pelo próprio Estado brasileiro, eles tinham registros do que eles estavam fazendo, e sumiu, né, ficou desaparecido por 44 anos. Durante todo esse período, a informação oficial era de que o relatório tinha sido, né, destruído em um incêndio, né, porque conforme foi, né, acabando a ditadura, eles começaram a destruir os documentos. Só que essa alegação desse documento não procedeu, porque o relatório depois foi encontrado quase intacto por pesquisadores independentes em 2013, com 5 mil páginas e 29 tomos. Então, assim, das 7 mil que constavam da versão original. Então, ainda falta 2 mil. Então, assim, por mais que a gente tenha ainda esse registro da morte, assim, de milhares de indígenas, nem dá para ter certeza que esse foi o número concreto. Ok? E aí a gente vai iniciar mesmo o governo Médici, agora falar um pouquinho mais especificamente de cada um. Ele fica de 69 a 74. O governo dele é muito marcado por esse título de anos de chumbo, porque, como eu falei, é o auge da repressão. Então, a gente tem muita censura, prisões. Só em 1970 tem 500 presos, assim, por leis de censura mesmo, por, assim, questões totalmente arbitrárias. Então, isso foi só em um ano. Imagina, assim, a maior parte desses presos, por exemplo, eram estudantes. Torturas, desaparecimentos, eliminação também das organizações de luta armada. Então, lá em 68, né, que eu falei que foi tipo um auge assim da resistência, eu citei algumas pessoas, se eu não me engano é MR8, tinha um mesmo que se chamava Luta Armada, Polop, enfim, tem várias reuniões, né, lutas assim de guerrilha que eu citei, que vão começar a desaparecer nessa época, porque a repressão é muito alta, o extermínio dessas lutas, desses grupos, vai começar a aumentar cada vez, que vai chegar um ponto em que ninguém vai conseguir resistir, de fato. E como eu falei, tem a criação mesmo de instituições do Estado para controlar e basicamente, gente, na prática, para articular, para viabilizar tortura, desaparecimento, prisão arbitrária, todo esse tipo de coisa. Então, não só a gente tem a SNI, que era para cuidar da censura, da informação, agora a gente tem DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. O que significa ordem política? O que significa ordem social? DOI, Destacamento de Operações e Informações, e CODE, que era o Centro de Operações de Defesa Interna. E aí uma coisa um ponto, assim, essencial do período do Médici é a propaganda, porque, né, chega aquele período em que a gente vê que a ditadura já está durando, e não adianta falar que é algo provisório, não adianta falar algo que vai sair, e você precisa meio que, né, manter essa noção de que tá bom assim, de que ninguém precisa se revoltar contra isso. Então a gente tem a criação, por exemplo, de mais uma instituição, o Conselho Nacional de Propaganda, CNP,
é o período, assim, os anos 70 e principalmente Médici, é o período de maior índice de popularidade. Então a gente tem essas campanhas, né, de Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém mais segura esse país, e não sei o quê. E tem fatores que vão ajudar, não era só propaganda na TV que acontecia e fazia as pessoas acreditarem que era isso. Não, vai ocorrer um período que a gente chama de milagre brasileiro, milagre econômico, que eu vou falar mais, que basicamente economicamente o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, as riquezas do Brasil vão crescer. Mas não só isso, tem o tricampeonato brasileiro, então, né, em 1970 vai ter a Copa do Mundo e o Brasil vai ganhar. Também vamos ter outras vitórias internacionais, como desse cara chamado Emerson Fittipaldi, né, que ele ganha, assim, várias, ele é um grande campeão mesmo de Fórmula 1. A gente também tem várias vitórias do Éder Joffre, que é um boxeador, e ainda tem, né, algumas visitas do presidente Médici aos Estados Unidos para visitar, para vocês verem o quanto a ditadura era totalmente viabilizada nos Estados Unidos, assim, pelo menos no Brasil não, como na América Latina inteira, quanto a ponto deles conseguirem dos presidentes irem se visitar um ao outro, no caso, né, o Médici lá nos Estados Unidos, e aí fica nesse discurso atualmente de não tolerar a ditadura no mundo inteiro, né? Que tem que ter democracia e não sei o quê. Então a gente tem essa propaganda muito forte. É legal que vocês lembrem disso, porque isso também pode ser citado. Como eu falei, cara, deixou de cair. Se fosse alguns anos atrás, eu falaria que tinha chances. Mas agora são menores ainda. E aí tem essa questão da propaganda. Mas vamos falar um pouquinho mais do milagre brasileiro que eu citei, né? Então, a gente vai ter nesse período, no contexto econômico do Médici, o que a gente chama de Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Quais eram os objetivos? Aumentar a indústria no Brasil, aumentar a agricultura, aumentar a ciência, né? Basicamente, realmente elevar o Brasil em uma potência, crescer economicamente. E aí, quais são as características? Associação com capital externo, então receber mesmo investimento, capital de pessoas de fora, expansão do crédito, então aumentar a quantidade de crédito, de empréstimo que eles iam receber para poder, né, investir em coisas aqui no Brasil. E isso gera consequências mesmo, que é o crescimento do PIB em cerca de 10% ao ano, e isso é um crescimento muito excepcional e, assim, realmente bom, economicamente falando, só objetivamente, em que, assim, se eu não me engano, ao longo dos anos o PIB chegou até 14%, e como eu falei, é um número excepcional. A inflação também baixa, e aí, né, os estudos vão dizer que isso era um milagre econômico. Toda vez que o PIB ele cresce mais de 10% ao ano, ele é realmente caracterizado como milagre. E aí fica marcado, né, de 69 a 73, como esse milagre econômico brasileiro. Só que a gente tem, né, na época vai ser a propaganda, ou tem gente até hoje que vocês vão ver defendendo a ditadura por causa disso. Mas a gente não sabe o que ocorre na realidade, né? Porque, como eu falei, na época não tinha imprensa para falar isso, e aí fica mal espalhado. Então, por mais que o Brasil realmente esteja mais rico, eram só os ricos que ficaram mais ricos. Então, a gente teve um aumento da concentração de renda mesmo. Então, assim, as pessoas que eram ricas ficaram mais ricas e as pobres estavam lá, sabe? Não tinha nada. Quem aumentou renda não foram os pobres, não houve uma distribuição de renda igualitária em que a população pobre, a população trabalhadora conseguiu ter mais grana, conseguiu ter mais poder de compra, ou enfim, mais renda em geral mesmo. Não, simplesmente as pessoas que estavam ricas, elas ficaram mais ricas. Foi uma perpetuação mesmo da elite econômica no Brasil. Aumento da dívida externa, então, como a gente falou, expansão de crédito e tudo, se associar com capital externo, isso só significou um aumento da dívida externa que teve consequências para o Brasil depois da ditadura. Arroxo salarial, mais uma vez, né? Aquela questão em congelamento dos salários. Então, também quem depende de salário, o trabalhador assalariado, né? Que depende disso, teve um congelamento de salários, como eu estou citando para vocês. Não foi uma perspectiva boa econômica para todos, foi só para os ricos mesmo, foi só para a elite. E também, nesse período, né, como eu falei, surgem as obras faraônicas, né? Então, a gente tem a rodovia Transamazônica, que eu vou. Eu tenho fotos, assim, eu coloquei no próximo slide. Hidrelétricas do Tucuruí, Balbina e assim, Itaipu, que é a maior do Brasil, se eu não me engano, até hoje. Ela é uma das maiores do mundo. Acho que também está sendo desbancada por uma que está sendo criada na África, Não, né? é das Três Ou na Gargantas, China.
É a das Três Gargantas, eu ia falar esse nome. Mas é que eles estão. A China tá criando outra na África, se eu não me Sério? engano. E, tipo, é pra ser. Eu acho que sim. Ou eu vou confirmar com alguém da Não, vou geografia, confirmar real, porque a China está investindo muito, né, na África sobre isso. Tá, tá. Mas eu acho que eles estão construindo uma na África, que agora a China está deixando de criar tantas coisas lá e está começando, tipo, a criar coisas em países que ainda estão em desenvolvimento econômico, sabe? Aí está criando muita coisa lá. Mas, enfim, eu vou confirmar isso. Aí, enfim, são obras, assim, realmente gigantescas, que demandam gastos mesmo. Aí tem a ponte Rio-Niterói, né? Niterói, se eu não me engano, é uma ilha ou algo do tipo, fica muito isolada da capital do Rio de Janeiro, aí construíram uma ponte para fazer, né, a conexão. Usinas nucleares de Angra, por exemplo, para gerar energia, na época a usina nuclear era algo muito novo, né, a ser estudado, e até que um pouco meio que revolucionário, porque apesar do risco de vazar, e, enfim, matar a população que está ao redor, ela é, se eu não me engano, a energia mais limpa que tem. E aí, enfim, aqui está a rodovia Transamazônica, por exemplo, que foi uma das construções assim que teve no Brasil que mais exterminou indígenas, por exemplo, porque toda essa construção que foi feita não respeitou o processo de moradia. Se eu não me engano, essa construção ela afetou 29 grupos indígenas, sendo que 11 foram afetados literalmente diretamente porque eles eram isolados, né? Então são grupos que não têm contato assim com a sociedade assim urbana mesmo, com, enfim, né, o resto dos brasileiros, e aí eles vivem isolados da própria cultura, e aí isso foi rompido, né, graças a essa construção, enfim, né, como eu falei, não teve nenhum estudo para respeitar essa questão. Aqui a gente tem, né, uma das usinas, né, uma das hidrelétricas, né, que usa a força da água para gerar energia. Aqui tem a ponte Rio-Niterói mesmo, que é para conectar um ao outro. E aqui a gente tem as usinas mesmo de fato, só para mostrar elas em imagem. E aí, isso que acontece no governo Médici, isso que é a marca dele, é a propaganda muito forte, ame ou deixe, assim, óbvio também, repressão muito forte, auge da repressão, como eu falei, anos de chumbo, e não só isso, né, aquela questão do milagre econômico que não é tão milagroso assim, porque não ajudou muita gente de fato, e que gerou mais dívidas. Depois a gente tem, né, o governo Geisel, mais uma vez, a eleição dele é de 74 a 79, justamente porque na época já estavam achando que estava muito duro. Mas, enfim, ele vai assumir o poder em 74 num contexto de crise do petróleo. Porque o que, que acontece? 80% do petróleo que a gente usava aqui no Brasil vinha do exterior. E vai ter uma crise lá econômica, se eu não me... Tem uma coisa, eu acho que vocês já estudaram isso em geografia, que, enfim, lá em 73 vai ter uma crise, se eu não me engano, no Oriente Médio mesmo, que vai aumentar o preço do petróleo, e isso vai refletir muito aqui no Brasil, porque petróleo hoje em dia, e já na época, movimentava tudo, né, gente? É uma energia, é um combustível. Então, assim, vai dar assim, a inflação vai aumentar demais. Se eu não me engano, a inflação vai chegar a 73%, por exemplo. Vai dar muito ruim porque a gente realmente era muito dependente do petróleo. E aí, então, ele vai assumir já no início, assim, de uma crise do petróleo começando a afetar o Brasil, né? Começando a afetar a economia nacional. E nele já vem aquela abertura, né? Aquela proposta de abertura que ele fala, lenta, gradual e segura, né? Como se voltar para a democracia muito rápido seria algo ruim, inseguro e em direção, né, da retomada da democracia, né, e das liberdades políticas que estavam sendo violadas ao longo dos anos. Tem uma coisa, assim, que marca, né, muito, que, enfim, tem gente que usa, eu que sou horrível em biologia, não gostei, é para, né, falar que é um governo de sístole e diástole, porque a sístole era, assim, basicamente, o governo Geisel era, sei lá, de gêmeos, bipolar, as palavras que vocês quiserem. Eles tomavam medidas que, ao mesmo tempo, eram de contração, eram ruins, era de foco na ditadura militar, de repressão, como o pacote de abril de 1977, que eu vou citar o que acontece, assim,
e de diástole, que também é de relaxamento, né, de abertura, como vocês acabaram de ver, que é, por exemplo, o projeto de anistia, que é declarar que eles iam começar, né, a fazer um projeto de anistia, porque, né, existiam muitos presos políticos, muitos artistas e políticos exilados já na época, morando fora do Brasil, e que agora, né, com o projeto de anistia que eles estavam prometendo, iam poder voltar ao Brasil, enfim, iam ser realmente anistiados desses crimes que eles estavam alegando que os políticos e os artistas estavam cometendo na época, ok? Então, marca isso, assim, sístole, contração, diástole, relaxamento. Mas também, eu acho que hoje em dia já não nem é mais citado no vestibular. E aí, em 75, tem algo, assim, que marca muito e mobiliza muito, que é o caso Herzog, de 1975. Basicamente, Vlado, ele era um estrangeiro, ele tinha nascido em outra cidade, eu não vou lembrar, cidade de país, né? Não vou lembrar agora, mas ele vem para o Brasil, ele estuda jornalismo, ele era professor, inclusive, da ECA mesmo, e ele, na época, era diretor de jornalismo na TV Cultura. E o pessoal qual que é o nome? O pessoal da ditadura, né, lá do DOI, COD, enfim, estava achando que o Herzog, enfim, o Vlado, tinha relações com o PCB, né, que estava agindo na ilegalidade nesse momento. E aí, no dia 24 de outubro de 75, esses agentes, assim, do Segundo Exército vão convocar o Vlado para prestar depoimento, né, em relação a essas alegações que ele tinha contato com o PCB. No dia seguinte, ele vai comparecer espontaneamente, ele mesmo vai ir, assim, por pura e espontânea vontade, ao destacamento de operações de informações, né, do Centro de Operações de Defesa Interna, que é o DOI-CODE, como é conhecido, ele ficava no Paraíso, em São Paulo, e tinham ido outros jornalistas que ficavam lá, enfim, todo mundo, né, que era suspeito de ir contra o regime da época ia ser levado para lá. Outros 2 jornalistas foram levados para o corredor, onde eles puderam escutar uma ordem para que se trouxesse a máquina de choques elétricos, né, para abafar o som da tortura, né, e aí foi um rádio com som alto que foi ligado, e aí desde então o Vlado nunca mais foi visto com vida. A versão oficial da época, que foi apresentada pelos militares, né, foi a de que o Vlado, ele teria se enforcado com um cinto, e até uma foto do jornalista morto na cela do DOI-CODE chegou a ser divulgada. Tanto que foi essa, saiu assim no dia seguinte nos jornais, essa foto assim, aqui, de que ele tinha se suicidado. Mas isso já de início, assim, foi considerado, assim, já foi uma mobilização gigantesca, porque se vocês notarem, aí perdão a imagem se for forte para algumas pessoas, mas se vocês notarem, uma pessoa que se enforca, a corda tem que segurar ela para poder enforcar direito. E aqui vocês veem que ele nem está assim, sendo segurado pela corda. No caso, as pernas dele apoiam o chão. Então, como que alguém foi enforcado assim? E assim, já dava para ver na cara, assim, que não tinha sido isso que aconteceu, sabe? Que era só um encobrimento. Depois, o autor da foto, que é um Silvaldo Ling Vieira, ele confessa essa farsa, fala que a imagem foi mais uma mentira contada pelos militares, e aí a repercussão desse jornalista vai ser enorme, porque, né, ele tinha muitos contatos, enfim, era uma pessoa famosa, assim, na imprensa, assim, nos sindicatos de jornalistas, vão ter muitas manifestações populares a partir daí, assim, desde 68 que eu falei lá na nossa aula passada, tinha aquietado um pouco, né, eu até falei do enfraquecimento da luta armada, e aí agora vão começar a surgir manifestações populares mesmo. Semana depois do assassinato, inclusive, mais de 8.000 pessoas participaram de um culto ecumênico, né? Um culto ecumênico é um culto que trata de todas as religiões, assim, porque, enfim, né, não só existe uma. Na Catedral da Sé, em São Paulo, e aí já começa um processo de mobilização para redemocratizar o país. Esse caso Herzog vai ficar muito famoso, né, vai causar muita mobilização, como eu estou falando, mas também tem o caso do Manuel Fiel Filho, que é um operário também, que vai ser no mesmo estilo, vai ser convocado para ir fazer seu depoimento, acaba morto, né? Como está aqui posto. Ele estava preso há 24 horas e depois acaba assassinado.
Aí vamos falar um pouquinho da economia e política do período do Geisel, né? Eu estava falando, crise mundial do petróleo de 1973, o preço do barril vai aumentar em 300%, e como eu falei, 80% do petróleo no Brasil era importado, então, assim, aumento da inflação gigantesco, a moeda já internacional já é mexida depois disso, né? Porque, como eu falei, petróleo já virou água, assim, para o mundo, é muito importante. Então, realmente vai afetar, é uma crise mundial mesmo, não é uma questão internacional que vai afetar o Brasil, principalmente porque o Brasil era dependente do petróleo, bastante, assim, né? Mais da metade. E aí já está uma situação econômica ruim, eles tentam lançar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, que é, né, diminuir dependência com petróleo, né? Eu tinha falado que o Geisel, ele era diretor de refinaria de petróleo, né? Então é realmente começar a diminuir a dependência, aumentar a produção de energia. Então continua, né, medidas, construção de hidrelétricas, Itaipu, aí agora tem a Marimbondo também, acordo de cooperação nuclear Brasil, Alemanha, então, né, mais propagação, mais construção das usinas de Angra, que, se eu não me engano, são 3 usinas em Angra. E Proálcool, que é uma parceria de subsídio para quem fosse produzir cana-de-açúcar, né? Porque, para quem não sabe, a cana-de-açúcar produz etanol, que é álcool, que inclusive hoje em dia é o que muitos recorrem por ser mais barato, porque hoje em dia a gasolina está caríssima, né? Então, eles, né, como vocês conseguem ver, assim, eu acho bem nítido, de certa forma, que é justamente o plano do PND aumentar, né, diminuir essa dependência com o petróleo, porque o petróleo era muito internacional e, assim, qualquer coisinha assim, qualquer crise mundial eventual ia causar isso, e aumentar, né, a nossa própria produção de energia para não ter que ficar dependente das questões externas, como a criação aí, tudo isso tem a ver com hidrelétrica, né. Na política, a gente começa a ter uma vitória da oposição nas eleições legislativas. Tanto que, né, a oposição, nesse período, aumenta a participação política na Câmara de 16% para 44%. Então, eles já estavam quase alcançando mais da metade. No momento que eles alcançassem mais da metade, imaginem, assim, eles poderiam, por exemplo, né, caso, enfim, em várias circunstâncias considerando, eles poderiam eleger outra pessoa. Então, estava crescendo muito, 44% era muito. E aí, o que eles vão fazer? Lei de Falcão, por exemplo, que era uma lei que basicamente começava a proibir qualquer tipo de propaganda política, e aí agora você só poderia, por exemplo, colocar sua foto, seu partido e seu nome, porque aí isso, né, diminui o espalhamento, né, a divulgação de informação, assim, ninguém consegue exatamente, realmente conseguir votar em alguém, ser conquistado por alguém, ser mobilizado por alguém. E aí, né, tem o pacote de abril também, que eu falei que eu ia citar mais, que nada mais é do que uma reação do governo às conquistas eleitorais da oposição. Então, a oposição estava crescendo, né? Como eu falei, né? Sístole, diástole, tem o período de contração, que é esse, o pacote de abril, tinha um período de relaxamento. E aí, o que conta, né? O que tem nesse pacote de abril de 77? Fechamento temporário do Congresso. Então, de novo, eles fecham o Congresso. Senadores biônicos, eles vão dar esse nome na época, porque biônico era tema de um filme de robô na época, que podia tudo. E aí era meio que para fazer uma piada com senadores que agora podiam fazer tudo, né? Porque agora é a eleição indireta de 1/3 dos senadores. Então, de novo, agora vão ser eleitas pessoas que são pró-ditadura militar. E aumento do mandato presidencial. Então, agora a pessoa que fosse eleita ficaria 6 anos no poder. Aí a gente tem em 78, como eu falei, a revogação do AI-5, por isso que eu falei que o Figueiredo já não é presidente durante um período com a AI-5. E a gente tem a emenda constitucional número 11, fim das cassações e recessos do Congresso. Então, agora você não poderia, por exemplo, cassar, né, pessoas, mandatos políticos. Recesso do Congresso mesmo, não poderia falar e Congresso pare, e parou, não, isso já não pode mais, por emenda constitucional. Diminuição da censura,
volta do habeas corpus. Então, eu falei que um dos pontos principais da AI-5, né, é justamente a suspensão do habeas corpus. Agora a gente tem a volta. E, né, eu não sei se eu citei na nossa aula passada, mas surgiu um momento em que eles lançaram uma lei anti-greve, que greve ia ser ilegal. E aí, nesse período, começa a ter, assim, uma onda muito forte de greves de operários lá no ABC. Inclusive, é aí que surge, né, a imagem que vocês provavelmente conhecem do Lula, né? Ele que tá nessa foto aqui em cima de um monte de gente. Ele que surge, né, como membro do Sindicato dos Operários. Ele era toureiro mecânico. Sei disso porque eu tava ouvindo o podcast do Mano Brown, gente, e foi com o Lula, e muito bom, recomendo. Mas, enfim, e aí surge essa onda muito forte de greve dos operários de ABC. Para quem não sabe, o ABC, que é a região São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, talvez, acho que são esses, mas enfim, é porque é Santo André, né, com A, e São Bernardo, mas enfim, a ABC é uma região muito forte pela questão de ter muito, qual que é o nome? Concessionária de carros, sabe? Fábrica de carros. Então, lá que ficavam as grandes indústrias, grandes fábricas, então teve uma concentração de operários nessa região, que vai começar a mobilizar, né, muitas greves e mobilizar muito o sindicato. E uma das pessoas que vai se tornar líder desse sindicato e fazer, né, posição ativa vai ser justamente o Lula, que inicia isso, a trajetória na política. Agora a gente, nos últimos 10 minutos, vamos falar do governo Figueiredo, não sei se vai dar tempo de falar de tudo. Ele, como eu falei, né, suspensão do AI-5, a economia, a gente tem a tentativa de novo, Plano Nacional de Desenvolvimento 3, né, porque deu muito certo no Médici, agora o que eles queriam é tentar continuar nisso. Foi desenvolvido pelo Delfim Neto, que era o ministro do Planejamento na época. O objetivo era, de novo, eu confundi, eu falei que a crise mundial do petróleo de 73 tinha a ver com o Oriente Médio, mas é agora, na verdade, porque vai ter outra crise mundial do petróleo, e é por causa da Revolução Iraniana de 1979. Então, né, eles queriam criar esse PND3 para, né, de novo, tentar mobilizar um pouco a economia, diminuir despesa e inflação. Não vai dar certo, porque vai ter uma crise mundial que vai impactar o Brasil novamente. E aí a gente tem aumento da dívida externa mais uma vez, eles queriam diminuir despesa, aumentou mais ainda a dívida, e inflação de novo, né? Porque aí o preço das coisas aumenta muito, tem tudo a ver com petróleo, gente. O transporte das coisas para lá e para cá, o frete que você paga vai ser mobilizado com petróleo mais caro. Ok? Então, o PND 3 é um grande fracasso, assim. E aí surge a Lei da Anistia de 1979. Esses são processos, assim, de reabertura do Brasil mesmo, assim, de democrática, falando assim. E aí a Lei de Anistia de 79 é muito importante que vocês saibam, porque ela é caracterizada assim, ela é dita assim, ela é ampla, geral e restrita. E aí você, com bons olhos, né, pode até pensar, putz, que legal, né, uma anistia, assim, agora as pessoas, né, vão poder voltar, aqui tem uma foto do Gilberto Gil, se eu não me engano, é o Caetano Veloso aqui, talvez, mas enfim. Ah, tá, obrigada. E aí, enfim, eles vão agora, isso era nos Estados Unidos, né? Enfim, eles estavam fora, vão poder voltar aqui para o Brasil. E aí você pensa, muito bom, né? Os crimes realizados por militares e figuras próximas ao regime também, né, são anistiados nesse momento. Porque o que acontece? Quando você fala que é ampla, geral e restrita, é uma anistia de crimes. É ampla, é geral e é irrestrita. Então não é só para quem fez oposição à ditadura, é também para quem fez a ajuda, para quem estava justamente do lado, para quem matou, torturou, assassinou, prendeu, censurou pessoas. Então, todos os militares, todo mundo que fez parte dessa cúpula, sabe, pessoas que desapareceram até hoje, tem família que não sabe a localização, o paradeiro, porque esses caras não foram perseguidos. Essa lei, né, literalmente dizia que era ampla. Então, todo mundo que cometeu crime nessa época em relação à ditadura não seria julgada. E isso continua até hoje. Então, por isso que tem muita gente aí envolvida na política que tem ligação com a ditadura. Por isso que tem muita gente aí, sei lá, propagando ditadura mesmo, que estava lá torturando, que estava ajudando nesses crimes e que está livre até hoje, que não foi punida mesmo. Não só isso, né? Mais uma vez eu estava falando, né, que tem um período de relaxamento e outro de contração. Teve a carta bomba na OAB, vão enviar uma carta com uma bomba mesmo para a OAB,
que quase destruiu, acho que, se eu não me engano, não machucou ninguém, não, na verdade não assassinou ninguém, mas machucou uma secretária que estava lá. Mas enfim, né, uma grande, assim, a OAB era a Ordem dos Advogados do Brasil, né, então já é um atentado lá, tem um atentado que não vai ser, né, concretizado no Rio Centro, que o Rio Centro era um ambiente em que ia ter um show de MPB no Dia dos Trabalhadores, no 1º de maio, e, né, quase também tentaram colocar uma bomba lá para matar os trabalhadores que iam estar lá presentes em 1981. Então, assim, atos, ó, de crimes que nem vão ser muito julgados assim, porque, mais uma vez, lei da anistia de 1979. Não só isso, em 79, a gente tem uma reforma partidária. E aí, a partir de 79, fim daquele bipartidarismo, né? Que só podia ter o sim e o sim, senhor. Agora a gente tem o surgimento de outros partidos mesmo, de fato, como eu coloquei aqui. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu salvei um infográfico muito legal que mostra a história dos partidos a partir da ditadura. Aí tem PDS, PFL, PMDB, PTB, PDT, PT, que vocês, né, conhecem, alguns deles, pelo menos, eu acho. E em 82, por exemplo, a gente tem a primeira, né, eleição direta para governador. E justamente essa primeira eleição direta vai garantir a vitória da oposição. Então já mostra que tinha uma mobilização muito grande. Para vocês terem noção, eu anotei aqui, no fim do governo, não, acho que no fim do que vem antes do Figueiredo, do Geisel, vai ter uma união assim, ó, OB, ABI, que é a Associação Brasileira da Imprensa, jornais, CNBB, que já era a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então é a igreja, movimento estudantil, então, né, vários estudantes secundaristas mesmo, eu falei do centro acadêmico, Clube dos Moradores, Clube das Mães, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que eu falei da Lélia Gonzalez, e do Abdias do Nascimento, também é um homem, assim, foda, mas enfim, Centro da Mulher Brasileira, Sociedade dos Amigos do Bairro, Associações de Favelas, Movimento Custo de Vida, Somos, que era um grupo de educação básica do Brasil, Comitê de Saúde e o Papa. Todas essas instituições vão se posicionar contra a ditadura. Então, imagina a mobilização, a comoção popular que já existia na época para pressionar realmente uma abertura. Por isso que o Figueiredo ele é muito marcado justamente por essas leis que a gente está falando, né? Então, aí tem o PND 3 que vai dar muito ruim, e tem a lei da anistia, já fim do bipartidarismo, eleições diretas para governador, em que já mostra que, né, a ditadura, o regime militar não estava rolando, porque é a oposição que ganha, e a extinção, então acaba aquela questão dos senadores biônicos, que meio que eram muito poderosos, né, por serem principalmente eleitos indiretamente, ok? Aí eu vou falar aqui das diretas já, né, que é um movimento que vai acontecer. Eu devia ter salvado a foto, mas tem uma foto também de estudantes da Sanfran, que eram do 11, que vão lá para Brasília fazer um cartaz e tudo, escrito direta já. Mas enfim, de 83 a 84, né, principalmente em janeiro de 84, cerca de 300 mil pessoas vão se reunir lá na Praça da Sé, em São Paulo. Não só isso, 3 meses depois, 1 milhão de cidadãos tomou o Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, e depois, mais ainda, 1.700.000 pessoas vão se mobilizar em São Paulo a favor das diretas já, a favor de votar diretamente para um novo presidente. Eles já não queriam mais, né, outras eleições indiretas. E aí vai surgir a emenda Dante de Oliveira, de 1984. Dante de Oliveira era um deputado mesmo, enfim, que queria propor, né, eleições diretas para presidente. Ele queria fazer o que essas manifestações estavam pedindo, né, eleições diretas. Mas vai ser derrotada no Congresso, para vocês verem que ainda existia, né, um domínio do Congresso lá presente a favor da ditadura, que foi de resultado frustração popular, né? Que essa mobilização, né, de 2 milhões de pessoas no mínimo, quase 3, não gerou muita coisa ainda, não tinha muita representatividade de fato lá no Congresso. E aí teve as indiretas já, né? Que na verdade em 85 vai rolar a eleição indireta mais uma vez para presidente. Só que vai ser uma vitória da Aliança Democrática, então vai ser uma vitória da oposição, que aí agora sim estava forte assim, e que teve, né,
força, eu poderia dizer mesmo, para conseguir colocar um presidente para se opor e para ganhar dos militares envolvidos, que vai ser nessa aliança, né? E aí vai ser eleito o Tancredo Neves para presidente e o José Sarney para vice. Só que o Tancredo Neves, ele vai morrer, se eu não me engano, quase bem antes, assim, ou pelo menos no início da posse dele como presidente. Então, dia 21 de abril de 85, ele vai acabar falecendo e vai realmente ser um governo mesmo do presidente José Sarney, que aí é o início do governo civil agora na história do Brasil, né? E aí, consequentemente, a formação de uma nova Constituição. Camis, eu não entendi. Então significa que era indireta, porque era gradual, aí na próxima ia ser direta. Só que o Tancredo Neves morreu? Ixi, então não entendi. Não, a questão é que desde que começou a ditadura, e aí teve uma Constituição, lembra de 67, eles colocaram que todas as eleições para presidente seriam indiretas. Aí, beleza. Como até agora vocês estavam vendo o quanto o Congresso ele era muito dominante assim na questão militar, no regime militar. Então, sempre acabava ganhando um presidente. Por isso que a gente não pode falar em democracia, enfim, nada disso. Sempre ganhava um presidente da ditadura militar, assim, um presidente militar mesmo. E aí o que acontece é que, né, com o período de reabertura, aí vem a lei da anistia, vem o fim do bipartidarismo, então mais partidos surgem, enfim. Ah, eu coloquei aqui errado, peraí. Mas, enfim, mais partidos surgem, aí começa, né, a ter uma flexibilização, reabertura, ok, a gente está vendo muito legal. Só que não surge exatamente o que o pessoal queria, que eram diretas já. Era o pessoal querer votar para o próprio presidente, né, para o próprio líder do executivo. E eles vão fazer mobilização. Vão ter 300 mil pessoas em janeiro, de 84, 1 milhão no Rio de Janeiro, 1.700.000 depois em São Paulo. Então estava tendo uma população assim, muito forte a favor da direta já. Vão tentar fazer uma emenda na Câmara para aprovar de novo alguma lei que estabeleça que a gente vai poder, né, votar diretamente no nosso presidente, porque o Congresso estava perdido, né, quase assim, pelo menos. E vai ser justamente derrotada. Então, em nenhum momento, até 88, não vai ter eleição direta no Brasil. Por mais que a gente já volte para uma democracia, assim, a gente já considera como o fim da ditadura militar no Brasil, 85, as eleições elas ocorreram indiretamente. Aí vai morrer o Tancredo Neves, coitado. Se eu não me engano, tem uma frase muito famosa. Eu lembro que muita gente falava no meu ensino médio, mas eu não vou lembrar. Mas é que ele queria muito assim ser presidente. E o coitado vai morrer e não vai conseguir ser presidente. Quem vai assumir vai ser o José Sarney. E aí cria uma nova Constituição, né? Que é de 88. Depois de 88, a gente tem eleições diretas. Ah, tá. Entendi. Faz sentido. Valeu. Então, depois do Sarney que vem o eleição direta. Entendi. Valeu. Exatamente. Obrigado, Então a Camis. gente não fala desse período, apesar de realmente a gente considera que 85 acabou, a ditadura ainda assim acabou através de uma eleição indireta mesmo. Aí é isso, gente. Acaba nisso. Eu vou aproveitar, perdão, atrás. Se vocês quiserem sair, podem sair. É só a termos de curiosidade. Eu vou disponibilizar depois isso. Então, eu nem sei como que eu vou apresentar isso, porque é muito grande. Ô, Camis, depois da sua aula tem a Lívia de Física. Ai, perdão. Nossa, então vai, Lívia. Eu vou separar a foto e a gente semana passada vai falar disso, mas eu vou colocar no AD e no grupo do WhatsApp hoje. É uma foto bem legal. Beleza. Tá bom? Então, até semana que vem. Até, Camis. Não esquece de gravar, menina. Vamos que vamos.